O que é o judaísmo? Como é que se define uma identidade que é, ao mesmo tempo, uma religião, uma cultura e uma linhagem que vem de muito, muito tempo atrás? Essa é a pergunta complexa que a gente vai tentar responder hoje, mergulhando em 4.000 anos de história. E a complexidade já começa aqui. Judaísmo parece que não cabe direito nas nossas caixinhas de hoje. Se há uma religião, por que existem judeus que se consideram ateus? E se for uma etnia, como é que alguém pode se converter e fazer parte desse povo? É essa aparente contradição que está no centro de tudo. E aqui a gente tem a primeira grande pista que vem desta citação do rabino David Wolpe. As nossas categorias modernas, como religião ou etnia, simplesmente não dão conta do recado. Elas são novas demais. Para entender o judaísmo, a gente vai precisar olhar por um outro ângulo, um que seja mais antigo que essas nossas definições. Então, para achar esse novo jeito de olhar, a gente precisa voltar lá no começo de tudo. A história do judaísmo não começa com uma declaração de fé, mas sim com a jornada de um povo, com a formação dele ao longo dos milênios. Essa linha do tempo mostra os pilares dessa jornada. Tudo começa, olha só, há quase 4.000 anos com Abraão e a celebração de um pacto, uma promessa que daria origem a um povo. Séculos depois, com Moisés, essa aliança se fortalece com a entrega das leis lá no Monte Sinai. Isso não são só eventos históricos, não. São os alicerces de uma identidade que ecoa até hoje. E essa ideia de pacto ou aliança é central para entender o judaísmo. Não é sobre um conjunto de crenças para a gente só aceitar e pronto. É sobre uma relação, uma parceria dinâmica entre Deus e o povo judeu. É tipo um acordo que estabelece um destino em comum e uma responsabilidade dos dois lados. E é a partir desse pacto que surge um roteiro bem detalhado para a vida. As leis, os mandamentos, não são regras aleatórias. São, na verdade, a maneira de viver essa aliança no dia a dia, de transformar a fé em ação. Quase todo mundo já ouviu falar dos 10 mandamentos, né? Eles são, sem dúvida, a parte mais famosa da lei judaica, um pilar da moralidade ocidental. Mas essa é só a pontinha do iceberg. É só a introdução para um sistema de leis e de ética muito, mas muito maior. O ponto crucial é este aqui. A Torá não tem só 10, mas 613 mandamentos, conhecidos como mitzvot. Isso mesmo, 613. E eles cobrem absolutamente todos os aspectos da vida, desde ética e rituais até alimentação e relações sociais. Eles moldam cada pedacinho da existência judaica. Mas onde é que estão todos esses mandamentos e as histórias que vêm junto com eles? Bom, a resposta está no coração da tradição judaica, um texto sagrado. Essa é a Torá, o texto mais sagrado do judaísmo. E ela não é só um livro de leis, mas a crônica da jornada inicial do povo judeu. Para quem é cristão, esses são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, mas no judaísmo a Torá tem um papel central e único. A Torá é tratada com uma reverência que mostra o quão sagrada ela é. Ela é escrita à mão, num rolo de pergaminho, guardada num lugar sagrado chamado arca e nunca tocada diretamente com as mãos durante a leitura. Em vez disso, se usa um ponteiro, o iad, para seguir o texto. É um gesto que simboliza o status dela como um objeto sagrado central na vida judaica. Certo, mas como é que essas ideias e esses textos tão antigos aparecem na vida de hoje? Vamos dar uma olhada em como a tradição judaica ganha vida a cada semana, transformando o próprio tempo numa experiência sagrada. Koinê são o Shabat, o sábado judaico. E olha, é muito mais do que um dia de folga. É um mandamento para parar, descansar e pensar sobre a criação do universo. É um pilar da vida judaica, um momento de renovação e de conexão com a comunidade. O Shabat é como uma ilha no tempo, sabe? Um santuário de 25 horas. Ele começa no pôr do sol de sexta, com uma refeição especial em família, e vai até o anoitecer de sábado. Durante esse tempo, todo tipo de trabalho para, e o foco se volta para a família, para a comunidade, para os estudos e para a espiritualidade. Isso cria um ritmo de vida bem único. Bom, agora que a gente já tem todas as peças do quebra-cabeça na mão, um povo, um pacto, leis e tradições, vamos voltar para a nossa pergunta lá do começo e tentar montar essa imagem completa. E é exatamente esse paradoxo que nos leva à resposta. Se acreditar em Deus não é um pré-requisito absoluto para a identidade judaica, então o que é que une esse povo? O judaísmo tem que ser algo a mais, algo fundamentalmente diferente de uma religião como a gente costuma entender. E aí vem essa analogia brilhante do Rabino Wolpe, que nos oferece a solução, uma família religiosa. Essa ideia muda tudo. De repente, as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar. Então, vamos analisar essa ideia. Assim como numa família, geralmente se nasce judeu, herdando uma identidade e uma história.
Mas assim como numa família, também dá para entrar nela, através da conversão. E talvez o mais importante, dá para ser parte da família mesmo sem concordar com todas as regras da casa, ou seja, sem uma crença religiosa ativa. O que importa mesmo é pertencer a um povo com destino em comum. O escudo de Davi, um símbolo que todo mundo reconhece, representa essa ideia perfeitamente. Ele não é só o símbolo de uma fé, mas da unidade e da identidade de um povo, que está todo interligado por uma história e um pacto que duram, assim como os laços de uma família. Resumindo, o judaísmo é a saga de um povo que está sempre em diálogo com a sua própria história. É uma narrativa de 4 milênios que conecta gerações através de uma memória coletiva, textos sagrados e um senso de propósito compartilhado. E por que isso tudo é tão importante? Porque essa ideia de família, de parentesco, é a chave para entender a incrível resiliência do povo judeu. Foi isso que manteve a identidade deles unida, mesmo quando eles estavam espalhados pelo mundo e enfrentando desafios que a gente nem consegue imaginar. É uma conexão que vai além de fronteiras e do próprio tempo. Isso tudo nos deixa como a reflexão final. Não importa como a gente defina, a força dessa identidade coletiva, que é ao mesmo tempo tão antiga e tão viva, nos faz perguntar: o que realmente une um povo ao longo dos séculos? É a fé? É a memória? Ou é algo ainda mais profundo?